Oi, 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 tudo bem? Eu sou a professora Francisca Patrícia e hoje vamos trabalhar mais um conteúdo do componente curricular, língua portuguesa. Vamos nos animar, que hoje tem aula de língua portuguesa. Vamos lá, gente. Hoje vamos falar de preposições. É maravilhoso esse conteúdo. Então vamos lá, olha só. Antes de falar de preposições, não precisa logo fazer essa cara, não estou entendendo, não entendo nada de preposições. Olha, as preposições estão numa classe gramatical que é muito boa de ser estudada, justamente porque elas são, como eu posso dizer, são poucas palavras que compõem esse grupo e a chave da questão vai ser você identificar qual é a ideia que a preposição está trazendo para aquela frase, para aquela significação. E aí você vai ver que vai ser muito bom estudar essas palavras. Mas vamos aqui, ó. Vamos recapitular antes. Nós sabemos que na língua portuguesa nós temos aí 10 classes gramaticais. Ok, ó? Substantivo, interjeição, conjunção, preposição, advérbio, artigo, numeral, pronome, verbo, coletivo. Essas são as classes gramaticais que nós temos na nossa língua. Algumas classes gramaticais são compostas por palavras que, por si só, são bastante significativas, como o substantivo casa. Quando eu falo a palavra casa, você já tem um ser em mente. Né? Um adjetivo, quando eu falo beleza, já consegue imaginar algo belo. O verbo amar. Eu amo o verbo amar. Então, são palavras que em si trazem bastante significação. Outras palavras, elas têm a sua importância fundamental na escrita, logicamente, mas elas vão ganhar sentido nas construções, como, por exemplo, a conjunção, o de. O que é professora, pelo amor de Deus? Eu preciso usar essa palavra de em algum contexto que ela ganhe significado, para que ela ajude a fazer sentido. Então, hoje nós vamos estudar aqui essa classezinha aqui, preposição. Na preposição, ela é uma palavra invariável. O que eu quero dizer que é uma palavra invariável? Ela não varia. Você não tem, por exemplo, plural de dia de, não tem feminino para falar, certo? E liga dois elementos da oração. Como eu disse, a grande funcionalidade da preposição vai ser esse de ligação, de ligar, de fazer entre as palavras entre si, tá? Ela vai fazer a conexão de termos entre si, fazer a amarrar, como se ela fosse a parte que a prova vai ser sobre preposição. Aí o que eu tenho para dizer para você é relaxa, porque você vai lembrar que a preposição relaciona outras palavras. Então você vai entendê-la justamente se entendendo a relação entre as palavras. Então, olha só. O uso das preposições, ela vai estar diretamente relacionada a dois mecanismos, ou de combinação ou de contração. Como assim? Na combinação, eu vou ter a combinação de uma preposição mais uma palavra. E não haverá perda fonética. Quando eu digo, por exemplo, pia de aço. Mas a preposição de para ligar aqui a aço, certo? Caracterizando essa pia. Observe que o dia ele vai ganhar sentido nesse conjunto de palavras aqui. E não é perca fonética, perder. Não perder fonema é perder algum som. Nenhum som foi perdido aqui nessa construção. Na contração, eu vou ter uma preposição mais uma palavra, contudo, vai haver o quê? Perda fonética. Algum elementozinho vai cair ou vai sumir aí. Por exemplo, filha do João.
Filha do João, eu tenho a preposição de, na verdade, eu tenho uma contração, ou seja, a contração, eles vão se fundir e vai haver uma perca fonética. Eu tenho a preposição de mais o artigo o, filha do João. Então, aqui houve uma perca fonética, ó. O ezinho some, o som do e some, certo? Então, vai ser dessa forma que as preposições poderão ser usadas, ou por combinação ou por contração. É interessante que, por mais que você pense, é fácil identificar as preposições. E a grande questão é que as preposições, elas estabelecem relações de sentido. Eu digo o seguinte, ó. Quadro de Picasso é retirado de leilão por danos acidentais. Eu tenho aqui a preposição de e a preposição por. Preposição de, preposição por. Depois nós vamos fazer um fã das preposições aí. Só vai ser a professora, porque a professora não é boa de cantar, não, gente. Eita, eu bem que queria. Então, aqui, ó, quadro de Picasso. Quando o quadro de Picasso, esse de está dando a ideia de posse. De quem é o quadro? Do Picasso. Tá? Então, é uma relação de sentido. É retirado de leilão por acidentais. Quando eu sou preposição por, eu estou dando uma ideia de causa, estou estabelecendo uma relação de causa. A causa pela qual o quadro foi retirado do leilão. Perceberam a relação de sentido dessas preposições? Observemos aqui outras relações. Egípcio que morava nas ruas, aqui nós temos preposição em, mais a preposição a, tá? Na verdade, porque está no plural. Então, egípcio que morava nas ruas de Florianópolis volta para casa com a ajuda de policial. Esse parazinho aqui está informal, né? Seria para casa com a ajuda de policial. Então, olha só, egípcio que morava nas ruas. Aqui ele está estabelecendo uma relação de lugar. Volta para onde? Para casa, o destino. Com a ajuda de policial, o modo. Esse como está estabelecendo o modo como foi como ele retornou, certo? Então, as preposições vão imprimir às frases, aos elementos que eles ligam, ideias de referência, pode ser de posse, de caso, de lugar, de modo, de destino, e outras relações que vão ser percebidas de acordo. Outra coisa bastante interessante são que as preposições permitem que palavras ou grupos de palavras exerçam uma função sinática. Isso aí quer dizer o quê? Olha só. Aqui nessa frase, nós vimos anteriormente, egípcio morava nas ruas de Florianópolis, volta para casa com a ajuda de policial. O que ocorre aqui, ó? Quando eu digo, ó, volta para casa, volta para onde? Para casa. Esse para, junto com causa, a palavra casa, ele forma uma locução. E aí ele vai poder trazer uma nova função sintática de adjunto adverbial de lugar. Então, essa preposição mais a palavra casa, que é um substantivo, juntas, ela pode formar um adjunto adverbial de lugar, uma locução adverbial de lugar. Volta para onde? Para casa. A preposição para mais casa tornou-se aqui uma expressão com função sintática de adjunto adverbial de lugar, que é justamente o quê? Para identificar o lugar para onde ele vai voltar. Justamente porque houve essa combinação entre a preposição e esse substantivo. Vejamos aqui algumas preposições, porque ocorre que as preposições podem ser somente elas simples. Preposição a, preposição de, preposição por, antes, desde sim, após, em, sobre, até, entre, sobre, com, para, trás, contra, perante, tchá. Eita, meu foco. Eu não sei se meu foco funciona, mas se vocês forem bons aí de rima, ó, de batida, cria um funk aí das preposições, vocês vão memorizá-las, tá? Eles podem ser simples, tá? Preposições simples, a, de, por, ante, desde, sem, após, em, sobre, até, entre, sobre, com, para, trás, contra, perante.
Então, como eu disse, ela não é uma classe gramatical imensa, que tem inúmeras palavras. Não, ela tem poucas palavras. Mas ela também pode formar locuções prepositivas. Lembrem-se da ideia de locução. Nas locuções, eu vou ter duas palavras para exercer a função de uma. Então, aqui é quando eu tenho duas palavras exercendo a função de preposição, ou seja, de ligação entre os termos. Então, olha aqui alguns exemplos de locuções prepositivas. Abaixo de, acerca de, a fim de, antes de, ao lado de, apesar de, através de acordo com, dentro de, depois de, em frente de ou em frente a, em lugar de, graças a, junto a, para baixo de, perto de, por causa de. Aqui são alguns exemplos de locuções prepositivas. Observem a formação com mais de uma palavra para transmitir a ideia de uma única, que é a função da preposição. Então, aqui, as preposições elas vão estar classificadas em essenciais e acidentais. A própria palavra ela já dá mais ou menos uma ideia. Essenciais são aquelas preposições que são sempre preposições de origem mesmo. São palavras que exercem exclusivamente o papel de preposição. Ela não vai exercer o papel de outra classe gramatical, por isso é que elas vão ser conhecidas como preposições essenciais. E as acidentais, como o próprio nome diz, é como entrou de na oração e foi fazer esse papel de preposição. Por quê? Porque originalmente não é essa a função da palavra e, em um determinado contexto, ele vai exercer esse papel. São palavras de outras classes gramaticais que, ocasionalmente, exercem o papel de preposição. Ou seja, por um acaso, vai fazer um bico lá de preposição, é mais ou menos isso. E as essenciais são aquelas que, não, aqui é preposição sempre em qualquer contexto. Vamos ver aqui, ó, alguns exemplos de preposições essenciais, como aquelas do quadro que eu apresentei anteriormente, e algumas que são acidentais, ó, como é conjunção, mas neste caso aqui vai, dependendo da situação, poderá funcionar como preposição, conforme, durante, fora, mediante, segundo, se não, visto. Dependendo da situação, elas poderão funcionar como preposições, dependendo do contexto. E aí, ó, por hoje acabou, gente. Vamos encerrar aqui. Estudem, façam os exercícios, corrijam e até breve.